sejam muito bem-vindos a mais um Feminíssima Talks. E hoje a gente vai falar de um assunto que parece tão simples, não é? Mas na verdade ele é muito complexo. Muitas pessoas levam uma vida inteira em busca da tal felicidade. Tem outras que acham ela nas coisas mais simples e esse é o nosso assunto de hoje. Nós vamos falar de felicidade. A felicidade que nos impulsiona, não é? Que nos estimula, que faz a gente ver, como a gente estava falando nos bastidores, a vida mais colorida. O que é felicidade para vocês? Vamos começar. Começa, Lili. Começo. Vamos fazer a sequência. Vai, Lili. Eu acho que felicidade, nesse conceito geral, eu não acho que exista. Eu acho que felicidade são momentos felizes e muito depende de como a gente encara a vida da gente. Claro. Eu tenho uma proposta de viver o melhor possível todos os dias da minha vida. E sempre vai existir problema. Que eu acho assim, ó, está nas pequenas coisas. O acordar, tu te sentir, gostar do teu trabalho, tu já acorda feliz. Tu gostar da tua rotina, tu gostar da tua casa, tu gostar do que tu vai... do teu cotidiano, da tua rotina, eu já acho que isso é um estado de alegria para mim, que consequentemente eu vou ter momentos felizes ou vou ter momentos durante o dia irritação, como é normal, a gente tá aqui, né? Então, essa coisa assim, da gente atingir o nirvana e tu ficar achando que a felicidade é aquele estado pleno, eu não acredito que exista. Eu acho que tem momentos. E tem gente pessoas, muito negativa mas a gente escuta muito, assim, porque eu acho que esse pensamento, ele tem muito a ver com a nossa geração. Exato. Porque a gente já passou por muitas coisas, não é? Mas tem pessoas que tu vê dizendo assim, quando eu emagrecer tantos quilos, daí eu vou estar feliz. Quando eu comprar tal casa, daí eu vou estar feliz. E nesse período, até atingir tudo isso, tu morre daí tu vive no inferno. Tua vida vai ser um inferno. Não é? Então, essas metas que eu acho assim super errado as pessoas colocar para ser eu vou ser feliz quando eu for viajar para tal lugar. Eu acho que isso não faz parte. Isso aí são objetivos que tu vai batalhar para conseguir, e se conseguir, espero que não se frustre, porque às vezes a pessoa põe tanta expectativa em cima de algumas coisas e acaba se frustrando quando consegue. Então eu acho que muito depende de como a gente vê a vida. Tem gente muito alegre que vê a vida, tudo tá bom, maravilhoso. Eu acho essa gente muito cansativa, que tá muito feliz sempre. Não acho que é real. Não é verdade. Então acho que é real. Não existe, não existe. Não existe, gente, essa coisa, tudo é forçação. perfeito, porque não sei o quê. Gente, isso me irrita. Não, e tu sabe, aquelas pessoas E que também quem é muito prospectam, infeliz me incomoda também. que prospectam alguma coisa assim, não, eu vou estar muito bem quando eu conseguir tal coisa. Quando tu consegue, nunca é de acordo com a tua expectativa, Exatamente. porque sempre vai ser menos daquilo que tu esperava, né? Normalmente é assim. Então, pra mim, felicidade é muito de como a gente encara o dia a dia e o que tu... O agora, como né? tu resolve fazer esse teu dia, sabe? E daí tu vai ver se com saldos positivos tu vai estar feliz, A vai estar felicidade, na contente. realidade, É um estado de espírito. ela é um estado de espírito e é uma escolha. Eu acho. Eu acho que a gente escolhe levar uma vida feliz. E eu acho muita burrice a gente não escolher isso, porque senão a gente vai viver sempre achando numa expectativa e esperando uma coisa que não vai acontecer. E daí é muito triste tu viver dessa forma, sabe? Tu nunca vive o hoje. Da pessoa. Mas essa tem pessoa gente que é vitimista. Né? Tem gente que precisa disso, tem gente que precisa, eu acho que tem gente que precisa dos dois lados, assim, tem gente que precisa ser feliz o tempo inteiro e provar para os outros que é sempre feliz e que a vida é um morango. Tem gente que tem essa necessidade, essa forçação de barra, né? E tem gente que, em compensação, é sempre com aquela cara de bunda, tá sempre assim, né? Tudo reclama. Pois é horrível. Tudo bufa. É horrível tu conviver com uma pessoa assim. Sabe aquela pessoa que bufa? Que fica assim... Até porque isso é contagioso, né? É contagioso. Fica assim... E a felicidade é um saco. horrível. Ela gasta toda a energia vital dela, o resto de energia vital que aquele diabo tem ainda fica soltando assim. Verdade. Ai, daí tu tá... É um ambiente Isso é contagioso, não é, Pedro? É contagioso. Eu saí de perto, eu não aguento. Eu gente, não assim. aguento. Eu vejo muito lá na loja isso. Vejo muito. Tem muitas clientes que, por exemplo, assim, que... Eu não sei se tem gente que acha chique, sofisticado, assim. Sofrer. Sofrer. Meu Deus. Eu vejo...
do uso dos anjos, isso é dos poetas antigos, né, gente? Mas é uma coisa que assim, eu não sei se fica. Eu vejo que tem gente que vive aquilo, que vive aquela tensão, Vive que vive aquela tristeza, daí chega, tu elogia. É igual a pessoa que tu não pode elogiar. Que bonita essa tua blusa. Ai, mas essa blusa é velha. Isso. Não sabe receber um elogio. Tu fica menosprezando. Ai, Carmen, que bonito o teu cabelo. Ai, faz horas que eu não pinto, não sei o quê. É aquele tipo de gente que não sabe receber um elogio. É um exemplo, né? E como tem, De gente infeliz. Cara, eu só tô elogiando o teu cabelo, eu não quero saber se tu Na pintou. verdade, eu acho que as pessoas passam o dia inteiro buscando barreiras para a felicidade. Porque parece para algumas pessoas que é feio ser feliz, que não é digno, né? Que não é legal. Ou a pessoa não se sente merecedora. Ou não se sente merecedora, sabe? Que é o oposto da felicidade extrema, né? E aí fica condicionando, né? Isso que você está falando assim. E eu falo sempre isso assim, a felicidade ela é incondicional e intransferível. Tu não pode transferir a felicidade para algo ou para alguém. Assim como a dor, né? Tu não pode condicionar essa, né? Mas eu acho que algumas pessoas, eu acho que tu usaste o termo certo, assim, algumas pessoas não se sentem merecedoras de ser feliz. É como se fosse feio tu estar feliz, se sentir bem, sabe? Eu acho que, infelizmente, tem muita culpa nisso mais também. do que Esse eu acho que nisso que tu está colocando, tem muitas pessoas que sentem culpa por se sentir bem, quer dizer, não quer mostrar que tá bem, sabe? Claro. E essa culpa, eu não sei, deve ser muito complicado tu viver com essa culpa toda de isso eu não mereço, isso eu não posso, e não posso mostrar para o outro isso. Falta de amor próprio. E a tua Que felicidade? tem muito a ver com a educação. A minha felicidade, eu escolhi ser feliz. Eu tenho uma premissa assim, que quem Morango ou não? Não, é morango, mas com um pouquinho de caldo de limão. Eu nem morango. Mas assim, eu tenho que uma pessoa que veio da onde eu vim, e algumas pessoas sabem de onde eu vim, não tem o direito de não agradecer e ser feliz com o que tem. Coisa, né? Claro. Sabe, eu todos os dias, eu não sou uma pessoa que fico rezando muito tempo, mas eu sempre digo assim, eu acordo de manhã assim, ó, obrigado pelo plano de hoje. Eu não sei nem o que vai acontecer. Mas é isso aí. Mas sabe, Aceita e aí a parece missão. que o dia vem assim, A gente ó, ser sabe? grata é muito Né? bom. Mas eu sou a missão dada, a missão cumprida. Tem que fazer, vamos fazer. Então assim, eu acho que eu não tenho o direito de ficar triste, né? Com as oportunidades que a vida me deu. Porque a vida me deu muitas oportunidades, assim, de ter sido adotada, de ter podido estudar. Claro. Quanta gente não tem acesso à educação hoje em dia, verdade. né? Então assim, eu não acho que eu tenho esse direito. Então assim, claro, óbvio que a gente fica triste com algumas coisas, às vezes não dá certo aqui, não dá certo aqui, mas eu procuro dizer assim, ó, tá no plano. Faz parte do plano. Parte da vida. Faz parte do plano. E eu tenho... Levar com um pouquinho mais de leveza aquele desafio, né? Assim, ó, eu sei que Deus sempre tem o melhor plano pra mim. Tu sabe que eu acredito muito Eu também nisso. acredito nisso. Eu acredito que a gente já está assim, ó, predestinado a passar por determinadas coisas. Claro, e é uma escolha E tu é que sabe o que tu quer tirar de bom daquilo, porque tudo tem uma coisa boa. Exatamente. Mesmo as coisas ruins, não é? Elas têm uma coisa boa. Nós estávamos conversando nos bastidores antes e eu estava colocando para o pessoal aqui que a minha concepção de felicidade ela mudou muito quando eu passei pela síndrome de pânico. Não é? Claro que quem não passa, não passou, não imagina o dano que isso causa numa pessoa. Eu imagino que qualquer pessoa que passe por alguma doença muito grave, ela acaba caindo no que eu caí, né? Porque quando tu tá numa situação dessas como a que eu estive, quando eu tive a síndrome de pânico, que ela se manifestou, foi em função de um estresse muito grande e ninguém sabia o que era isso. Porque é uma coisa muito recente. As pessoas falam em ansiedade muito recentemente, né? Antes a pessoa ficava doente dos nervos. Ai, ela tá nervosa. Não era? Era assim, né? Então ninguém sabia o que era. E isso confundia muito a cabeça da gente, porque daí tu passa para ti um atestado de incompetência, tu acha que tu não tá sendo suficiente, tu esquece todo o resto de bom que tu tem e tu só enxerga aquilo. E tu começa a ver a vida em preto e branco, literalmente. E o que eu percebi? Que quando eu me dei conta disso, porque na vida a gente
chega à conclusão que tudo passa, e isso dá um alívio pra gente. As coisas boas passam e as ruins também passam. Não é? Então, sabendo que tudo passa, tu sabe que se tu tá vivendo um momento ruim, daqui a pouco tu tá num bom, e assim vai, e assim é a vida, né? E foi muito engraçado, porque quando eu tive a síndrome de pânico, eu tive um momento de insegurança tão grande, eu mal conseguia sair na quadra da minha casa. Mas vocês vão ficar curiosos, porque eu vou contar o resto dessa história em seguidinha dos nossos anunciantes. Você já conhece os tipos de ômega 3 disponíveis na matéria pura? O bio-ômega e o ômega 3 Plus são moduladores da inflamação. Eles atuam no controle do colesterol e triglicerídeos, melhora a pressão arterial e previne doenças cardiovasculares, promove a saúde e flexibilização das articulações e auxilia na redução dos sintomas da artrite reumatoide. O DHA Plus, esse ômega é específico para a parte neurológica, melhora a concentração, previne doenças neurodegenerativas e até a depressão. Favorece o desenvolvimento e a manutenção da visão em todas as fases da vida. Pode e deve ser usado durante a gestação, pois ele contribui para a maturação neurológica do feto, além de atuar na prevenção de alergias e doenças respiratórias no neonatal. Venha até a farmácia, converse com uma de nossas farmacêuticas e escolha o ômega 3 mais adequado para você. É hora de Dr. Cuivin aqui comigo, e hoje nós vamos falar do Morpheus, que todo mundo está ouvindo falar, não é? Quais são os benefícios e para que é usado o Morpheus? O Morpheus é um aparelho que ele conjuga duas tecnologias. Ele é uma ponteira onde saem pequenas agulhinhas, é um microagulhamento, tá? E depois que essa agulha penetra na pele, ele consegue de maneira inteligente produzir calor na pele, de maneira um pouquinho mais profunda, de maneira intermediária e de maneira bem superficial. Com isso a gente consegue estimular toda a derme. Quando a gente faz um estímulo mais superficial, a gente tonifica. Quando a gente faz o estímulo mais profundo, a gente consegue tratar aquela gordurinha logo embaixo da pele também. E isso causa um fortalecimento, uma tonificação da pele, e a gente consegue programar o aparelho para tratar mais flacidez, celulite, lipedema. A gente consegue programar um pouquinho. Então, assim, a programação do Morpheus é diferente quando a gente trata o rosto, quando a gente trata o corpo. Tá, mas ele pode ser usado tanto no rosto quanto no corpo? Exatamente, as ponteiras mudam e a programação do aparelho muda também. No rosto, o objetivo principal é fechar poros abertos, diminuir a flacidez, melhorar o tônus do pescoço, por exemplo. Ele melhora bastante a qualidade, é um dos tratamentos para a pálpebra inferior, melhora pequenas rugas, então assim, código de barra. Então tudo que precisa de tonificação, de melhora da qualidade da pele, a pele ficar mais brilhosa, a gente pode fazer com o Morpheus. E ele pode ser feito de uma maneira isolada, tá? Ou associado com uma cirurgia. Claro. Tá? E ele precisa de uma anestesia local, tá? Porque ele é assim, feito sem nada, né? As agulhinhas entram, ele fica dolorido. Então a gente anestesia o local e faz. Então tem muitas pessoas que aproveitam, quando vão fazer algum procedimento cirúrgico, pedem, doutor Carlos, poxa, vou aproveitar a anestesia e vou fazer o Morpheus, tá? Então quando a gente vai fazer no consultório, a gente não consegue tratar o corpo todo, por exemplo. Sim. A gente tem que focar em algumas regiões, uma coxa, por exemplo, né? Um braço. E quando a gente vai fazer o rosto, como é uma área menor, a gente consegue fazer o rosto e o pescoço todo. Perfeito. Semana que vem, mais Dr. Carlos Cuivin com vocês. Estamos de volta e eu estava falando de uma experiência que eu tive e que eu consegui ver a felicidade de um outro jeito, não é? Porque quando eu comecei a fazer o tratamento certo, que eu entendi o que eu tinha, aprendi a lidar com aquilo, porque é uma coisa que tu não tem uma cura, não é? Tu aprende a lidar. Então quando tu tá mais estressado, aquilo vem de volta, não é? Aparece, mas a gente vai aprendendo a lidar. E era engraçado, assim, ó, que quando eu comecei quando eu saí daquele buraco escuro, porque eu lambi até a terra do poço, quando eu saí daquilo, eu comecei a ver tudo colorido de novo. E comecei a rever os lugares que eu ia antes e que eu não estava saindo. Com outros olhos, né? E eu pensei assim, isso é felicidade.
Porque eu me sentia tão plena de acordar cada dia de manhã e pensar assim, hoje eu tô bem, eu não tô sentindo nada. Que felicidade que eu não tô sentindo nada, eu tô feliz, eu tô com vontade de sair, eu tô com vontade de fazer minhas coisas. Não existe, por isso que eu acredito muito que a felicidade é um estado de espírito. Quando eu entendi isso, eu entendi que eu podia fazer coisas melhores para começar o meu dia feliz. Isso mudou radicalmente a minha vida, os meus valores, mudou tudo. Não sei se é a idade, a maturidade. Hoje quase nada me abala. Eu decidi primeiro que eu não me preocupo mais com as coisas, porque se elas vieram é porque tinham que vir. E algum jeito eu vou ter que dar para resolver, entendeu? Eu penso assim, então, a gente vai resolver. Eu não perco uma noite de sono mais, como eu perdia antes, me preocupando com coisas que eu tenho pendentes ou coisas até sérias para resolver. Amanhã é um novo dia, amanhã eu resolvo. De noite eu não vou conseguir resolver nada. Amanhã é outro. Não, mas é verdade, Soninha. Eu também penso assim. E eu tenho certeza que esse foi o benefício que eu tive pelo fato de eu ter tido o pânico. Sim. Porque eu consegui valorizar coisas do meu dia a dia, porque tu tem um dia que não é todo triste nem todo feliz. Mas eu consegui valorizar as coisas que me deixam feliz. E isso tem um peso muito maior do que aquelas coisas que me deixam triste. Né? Então a primeira coisa que eu faço quando eu acordo de manhã é abrir a janela, ligar uma música, que aquilo já muda o meu dia. Sim, porque muda a vibração, né? Muda o meu dia. Já impõe a vibração de... Outra coisa que eu acho que muita gente provavelmente vai se identificar, quando tu tá muito preocupado com uma coisa, né? Não adianta tu te preocupar muito, tu só estraga a tua saúde. Porque tu te preocupando ou não, ela está acontecendo do mesmo jeito. Entendeu? Ela vai acontecer do mesmo jeito. Mas isso são escolhas. E a gente por isso que eu tava falando. Mas a felicidade, ela é uma escolha. Porque quando tu te vê na frente da preocupação, e eu sou a prova viva disso, e tu pensa assim, eu vou ter que enfrentar isso, eu vou ter que resolver isso, mas vai adiantar me preocupar? Se eu me preocupar, eu vou acabar com o meu aparelho circulatório, vou acabar com a minha saúde, vou acabar com o meu dia, né? Então, eu não me preocupo mais. Eu não perco uma noite de sono mais com a preocupação desde que eu comecei a administrar a questão do pânico. Eu valorizo tanto tudo que eu faço de bom. Eu curto tanto qualquer coisinha, assim, por exemplo, vou para uma cozinha. Eu coloco a minha atenção plena naquilo ali, eu tento fazer o meu melhor. Isso eu acho, vai para um segundo plano. Eu acho que essas coisas, essas atitudes, é que elas criam momentos felizes. Tu não deixa batido. Tu terminou o dia e tu pensa, eu fiz isso, eu fiz aquilo, isso não deu certo, mas daí eu resolvo outra hora. Por isso que eu sou muito a favor da gente comemorar as coisas. Isso! Porque as pequenas coisas faz toda a diferença ali. Faz toda a diferença. Por exemplo, aniversário. Tem muita gente, não gosta de festa. Não é questão de festa, é comemorar aquele dia de alguma coisinha diferente, entendeu? Com as pessoas que tu gosta. Se presentear, fazer alguma coisa. Porque a gente tem que se animar, porque tu só vê que a vida é muito chata quando tu tá. Eu já tive uma depressão há muitos anos atrás, muito horrível. Que o namorado que eu tinha na época, se ele não me levasse para tomar banho, nem banho eu tomava, entendeu? A gente só se dá conta dessas coisas, que a vida, o dia a dia, tá nas pequenas coisas, nas pessoas que estão conosco. E eu não sou nada a favor de quem não comemora a vida. Eu acho que a gente tem que comemorar. Mas é que a questão da depressão, eu acho que ela é muito próxima do eu acho que é próximo do pânico. Então a gente acaba vendo as coisas de uma maneira diferente, né? Um simples banho de tu pensar, tô aqui no banho, liguei uma música, eu vou curtir o meu banho. Me dê licença. Talvez a felicidade, eu acho que assim, no meu caso, a felicidade, a minha felicidade, ela foi condicionada a algumas técnicas, pequenas técnicas na rotina, porque também uma vida toda fui diagnosticado com transtorno de humor e várias coisas. Tu teve pânico também, né? Eu tive pânico durante 3 anos. Nesse meio tempo, o ano do meio, entre aspas, eu acho que é o ápice, né? Foi o pico. Então, durante esse pico,
eu desenvolvi muitas técnicas para ver o mundo colorido, que nem tu disseste, Claro. essa frase muito legal. E essas pequenas técnicas foram fazendo parte da minha rotina e fazem até hoje. Sim, acaba virando um hábito, né? Porque eu entendi, o Instagram é muito perfeito, vida perfeita, Sim. é mundo de Bob. As novelas têm um mundo de Bob, os filmes têm um mundinho de Bob. Todo mundo tenta ter aquele mundo de Bob. Quando eu percebi que todas essas questões que eu sentia são químicas do meu corpo e que eu tomo medicações para fazer um ajuste químico, Claro. para que eu consiga ter um humor padronizado, não ficar emboletado, não é sobre isso, é sobre conseguir regular a química do meu corpo, Sim. né? É tipo diabético Sim, tomando os tomando remedinhos, entendeu? Cardíaco tomando os remedinhos também, ajeitando as coisas, eu acho que é mais ou menos a mesma coisa, o cérebro, né, que comanda todo o resto, não seria diferente. Então, eu fui tendo pequenas técnicas. Eu aprendi que o meu remédio me dá sono e eu preciso dormir muito. Então, a minha qualidade do sono, hoje, se não é a coisa mais importante do meu dia a dia, é a segunda. A segunda é a etapa mais importante. Esse sono, ele tem que ser um sono de 8 a 9 horas ininterrupto. Então, eu acordo mais tarde. Fui fazendo pequenas mudanças. Não marco nada de manhã. Ajustando, né? Não marco nada de manhã e não acordo cedo. Ponto. Falem o que quiser, gente. Sim. Entendeu? Tu precisa disso, né? Mas em compensação, assim, ó, tu me chama meia-noite, eu te respondo. Trabalho até a hora que tem que ser. Não é sobre isso, mas de manhã eu não funciono. Sim. Isso foi meu primeiro passo para uma felicidade. Porque daí o que acontece? Eu já acordava, hoje, né, no caso, eu já acordo mais disposto. Não, e tem outra coisa, Pedro, que até tu dissesse assim, ó, falem o que quiserem. Eu acho que a gente também é muito mais feliz quando tu te desprende da opinião ali. Tu tem que te respeitar, a gente, cada um Cada tem um pessoa horário tem um jeito. biológico. E tem que ser, eu acho que, tem que ser um ritmo. Essa questão do sono, tu vê como cada um tem um comportamentinho diferente, né? Essa questão do sono, pra mim, ela sempre foi muito maluca. Porque é óbvio que quando tu acorda mais tarde, mas não importa se tu dorme mais tarde. É porque tu acorda mais tarde, na visão como um contexto geral, tu produz menos, tu tem uma vida boa, coisa bem Tu boa, não né? acha que mudou isso? Acho. Eu acho que mudou pra melhor, porque hoje, com a história também de ter tanto home Mais ou office e menos, tudo, acho que voltou. tu acha? Acho Eu- porque existe Sim. uma romantização do esforço de tu acordar às 4 da manhã, porque às 5h30 tu tem que estar na academia, porque às 6h15 tu tem que tomar o café para Eu 7 não, começar o eu trabalho. não sei, eu acho que a Eu gente tá vejo isso. acho que as pessoas estão valorizando mais o seu horário biológico mesmo. Uhum. Eu não funciono de manhã cedo, tu tá me entendendo? Não. Se eu tiver que marcar a coisa às 6 da manhã, vou passar o dia irritada. Eu não produzo, eu não consigo. Não funciona. Eu durmo mais tarde, acordo mais tarde. Mas eu acho que a gente... Então, mas eu não tenho essa preocupação. Mas talvez tu tenha mudado a maneira com que tu viu essa preocupação. Mas existe eu vejo que existe um conceito muito forte, pelo menos com as pessoas que eu convivo. Mas quando a gente Entendeu? trabalhava eu trabalhava com a minha família, que a gente tinha joalheria, e os meus irmãos, um deles principalmente, acordava super cedo. Eu fazia o meu ótico abrir a loja. Tá, e ele achava que tu tinha... E ele achava que eu não trabalhava tanto, porque eu chegava, eu digo, mas quem é que vai comprar joia às 8 da manhã, pelo amor de Deus? Eu sempre cheguei às 9 e continuei chegando, vai se catar, entendeu? Não, não, Verdade? nós discutimos sobre isso e ele continua levantando com as galinhas e eu continuo É uma levantando escolha. na hora. Eu acho isso tão chato, sabe? Mas A gente Lili, queria não botar- esquece que hoje tu tem familiares na plateia. Não é o pai dela, é o outro. E o pai dela também diz, mas quando eu tenho que dizer, a gente fala, A né? gente vai ligeirinho ouvir os nossos anunciantes e já voltamos. Há mais de 32 anos, a Viva Vida transforma momentos ao ar livre em memórias inesquecíveis. Com nossos sombrelones e acessórios para piscina, seu espaço de lazer ganha conforto, estilo e diversão. Cada detalhe é pensado para criar um ambiente perfeito, onde a família e os amigos se reúnem para aproveitar o melhor da vida. Viva a Vida!
32 anos de experiência, porque lazer é sinônimo de bons momentos e boas companhias. Sabia que existe um procedimento com alto custo-benefício maravilhoso para te entregar um resultado incrível? Pois é, estamos falando do Skin Booster e nós já vamos falar sobre ele aí, ó, nas Dicas da Soninha. Garotas, aqui na Meninas dos Olhos nós temos mais de 100 tipos de Skin Booster para te oferecer. Skin Booster para todos os tipos de pele, para todas as necessidades, para todas as divas maravilhosas, com aquela entrega de resultado de hidratação, de nutrição, de renovação celular, produtos que vão desde ácido hialurônico até fórmulas extremamente complexas com exossomos e PDRN. Tudo isso para te entregar aquele resultado maravilhoso, aquela pele viçosa que te deixa assim, ó, linda de viver. Quer saber mais sobre isso? Quer entender como isso funciona e qual que seria o melhor para ti? Agenda uma consulta comigo. Eu vou te dizer que esse mundo é muito amplo e que tu vai ficar muito feliz em conhecer um pouquinho sobre os Skin Booster que nós temos à disposição das nossas vidas. É hora de Lene Mostardeiro aqui no Feminíssima e ela veio fazer um convite para você liberar aquilo que não lhe serve mais. Como é que funciona o Liberou, Lene? É muito simples, basta entrar em contato, nós vamos na casa da pessoa, no comércio, onde for, fazemos uma avaliação, combinamos tudo com o pessoal da casa, entramos, arrumamos, precificamos, fazemos convite, vendemos, acompanhamos a retirada de todos os itens e cobramos só uma comissão. A pessoa não se preocupa com nada. Ela só vai desembolsar alguma coisa depois que tudo for vendido. Gente, isso está valendo para quem vai se mudar e quer se desfazer de muitas coisas, para quem vai mudar de cidade, para quem se separou. Pequenos lotes também. Pequenos lotes também. Ou então, se alguém da família faleceu. Enfim, é a hora de liberar. E para quem compra também é um excelente negócio, porque a gente tem verdadeiros achados, não é, Helene? Maravilhoso. E a gente vai avisando aqui aonde é que tem Liberou durante a semana, através do nosso Instagram e do Insta do Liberou. Então venha liberar com a Helene. Estamos de volta e a Soninha ia fazer uma intervenção, né, Soninha? Eu acho que eu consegui me adaptar bem, assim, porque eu tanto produzo muito à noite, tá? Quanto eu produzo quando eu não posso ter o meio termo, não posso levantar às 10 da manhã. Ou eu levanto muito cedo e aí já pulo da cama. E é muito engraçado, porque assim, que às vezes eu chego a 1000, né? E a Camila assim, levantou cedo hoje, né? Porque daí eu enlouqueço todo mundo, produzo muito de manhã, mas lá pelas 4 da tarde eu pá. Mas a gente tem a vantagem. Nós ainda temos a vantagem que nós somos autônomos. Tem pessoas que têm que cumprir horário. Sim. E daí não adianta querer, não adianta. Mas daí eu não sei, eu nunca cumpri horário, então eu não Mas aí eu acho que tu regula também o teu organismo para isso. Acho que automaticamente vai regulando. Né? Sabe que lá na loja, a minha sócia, ela acorda muito cedo. Muito cedo. Ela também acorda assim, meio que acorda com as galinhas, e daí ela desenvolveu diversas técnicas. A gente conversa muito sobre isso. Ela desenvolveu diversas técnicas durante a manhã para poder gastar um pouco daquela energia para chegar na loja um pouquinho mais não tão agitada. Agitada assim, mas tipo com aquele fôlego todo, assim, porque eu vejo que, por exemplo, assim, ó, ela tem esse gás de manhã e eu já tenho esse à noite. Então, ao longo da tarde, ela vai baixando o farol e eu vou aumentando o farol. Que equilíbrio! Gente, eu, no final do dia, saio da frente. Eu, assim, ó, meu Deus.
Atropelo. Quando entra uma cliente assim na loja, tipo 4 da tarde, tô feito, né? Porque pego e me divirto, aí Sim. fico contando piada, faço coisa. Eu gosto dessa função. Final do dia, entardecer, pra mim é muito bom, eu adoro. Eu, por mim, faria happy hour todos os dias. É muito bom, né? Mas Mas, gosta, né? mas são essas comemorações, você tá falando da questão do aniversário. Eu não celebro meu aniversário, não gosto, tá? Mas eu celebro a minha vida todos os dias com pequenas coisas. Todo dia que eu faço uma venda melhorzinha, assim, que dá uma venda bacana, ou um vendão, alguma coisa, de noite a gente pega, abre uma espumante, sai pra jantar, faz alguma coisa. Ai, tem que comer. São comemorações. São celebrações Quando que a gente- tu tem que fazer pra validar Tem que ser. aquilo, né? Senão passa batido. Parece Parece que cresce no Porque momento daí que quando. Eu sempre idealizei muito um momento X da minha vida que ainda não chegou. Só que na real já chegou. Só que na minha cabeça ainda não chegou. Só que eu estou vivendo esse momento agora, que era exatamente o que eu rezei uma vida toda para chegar nesse ponto. E aí não estou celebrando, não estou validando. Quando eu comecei a me dar conta disso, eu comecei a ser mais gentil comigo. E aí eu fui descobrindo coisas boas em pequenas atitudes, em pequenas ações, né? E são essas coisinhas assim que vão... Tá aí parecem uma coisa que pequenas, eu acho boa. mas elas mudam a vida da gente. É. Elas mudam a percepção que a gente tem da nossa vida, do E dia. uma palavra que tu falou do gentil com a gente mesmo é uma coisa que a gente tem que treinar bastante e ser gentil com a gente. Porque nem sempre a gente está com a cabeça voltada para isso, sabe? E isso vai deixando a gente melhor e deixando as pessoas convivendo com a gente, ao redor da gente também melhor. Tu sabe, Lili, que agora tu tocasse num ponto muito sensível até para mim, porque quando eu fui procurar uma ajuda para minha síndrome de pânico, a primeira coisa que meu terapeuta me disse, ele disse assim: tu é algoz de ti mesma, tu te maltrata, Eu falo isso porque eu já fiz isso também. tu guardou as tuas asinhas, dobrou, botou numa gaveta para te maltratar. Para que isso? E a gente não se dá conta disso, que a gente porque a dor que tu tem, quando tu tem uma dor dessas, assim, emocional, Parece a maior do mundo, física, né? ela parece a maior do mundo e ela é muito solitária. Sim. Tu vive ela muito sozinha. E ali que tu te dá conta que se tu não fizer alguma coisa para mudar isso, ninguém vai fazer. Porque a gente nem abre para os outros. Porque tu não abre. É a gente que tem que se dar conta, é a gente que tem que se apegar às pequenas coisas boas, é a gente que tem que se apegar àquilo que nos faz feliz, a se desprender da opinião dos outros. Porque uma pessoa que faz o que quer, que diz o que pensa, né, sem se preocupar com a opinião dos outros, ela é muito mais feliz. Muito mais. Desde que tu não esteja prejudicando ninguém, ótimo. Porque junto com a tristeza, com os problemas, vem uma coisa muito séria que é a culpa. Tu te sente culpado porque tu tá feliz, tu te sente culpado porque tu disse uma coisa mais atravessada para alguém que te falou uma coisa atravessada e tu só respondeu. E assim tu vai colecionando. Coleção culpas. de culpas. Não é verdade? E é que no fim das contas, assim, eu acho que a pessoa está onde se coloca, né? Então eu acho que a gente tem que olhar todos os dias e se colocar no melhor isso, lugar a da pessoa vida. está onde se coloca, gostei Sabe? disso. A gente tem que se colocar no melhor lugar que a gente puder sustentar. Né? Nem sempre tu vai sustentar uma alegria, nem sempre mas se tu conseguir te colocar num lugar onde tu puder sustentar aquilo que tu tá vivendo, maravilha, sabe? Já sai metade do peso do ombro. Com certeza. Exatamente. Com certeza. Falando ainda em coisas trágicas, é engraçado como essas coisas que ocorrem no decorrer da vida da gente, que são algumas doenças, coisas assim, como elas mudam a gente para sempre, né? Eu acabei de sair de uma dengue. A dengue, assim, ó, tu te dá conta da finitude. Porque tu fica tão mal, Ela tá impressionada. Não, mas é verdade. Vocês não tiveram, né? Não, graças a Deus. Eu vou dizer pra vocês assim, ó, hoje meu melhor amigo é o repelente. Porque eu não grudo mais. Pode faltar até água na minha casa, mas não pode faltar o repelente. Porque a gente se sente tão impotente
Mas eu tenho certeza que depois disso eu tô saindo diferente de novo. Não sei ainda muito bem o que. Mas sempre. Mas eu saí diferente daquele pânico, que foi uma coisa muito séria. Agora, da dengue, que é uma coisa muito séria, porque tu sabe que dependendo ela pode até matar, né? Então tu revê muitas coisas e tu tem tempo para rever muitas coisas porque tu não tem força de fazer nada, né? Só a cabeça ali. E eu tenho certeza que alguma coisa vai mudar aí para sempre também em mim. Daí eu vou contar para vocês daqui uns meses. Mas sabe que alguma coisa vai mudar. Mas por que a gente precisa esperar esses acontecimentos catastróficos? Eu acho que Mas não é uma questão de esperar, eu acho que eles surgem na vida da gente e tu vai administrando isso, entendeu? Porque tu não sabia que ia ter dengue. Não. Então, assim, é uma consequência natural, assim, né? Do que eu falo muito disso. Eu posso ter 1000 defeitos, mas tem uma coisa que eu aprendi a fazer bem. Eu sei vivenciar os meus lutos com muita dignidade. Então, esses pequenos momentos que a gente tem, assim, pequenos lutos, a dengue não é um pequeno luto que tu tá deitado ali pra morrer. Meu Deus! Tu já fica ali. Tu já tá deitado. Boa notícia, sabe? Eu já tô boa. E aí, assim, ela pensando ali, né? A gente fica naquilo. É um mini luto, né? Eu acho que a felicidade também tá na gente conseguir vivenciar esses pequenos momentos. Com certeza. A gente conseguir olhar e ver assim, dizer, tá, hoje eu não tô muito bom. Hoje eu não tô muito bom, vou passar um pouco esse meu momento sozinho, vou a gente se respeitar isso. Acho que muito da nossa felicidade tá aí, porque com certeza. Dessa maneira nós não nos agredimos. Eu acho que não se agredir já é meio caminho andado. O Dr. Marcelo Grisman, né, que é ele que me cuidou, acho que eu já falei pra vocês que eu passei por um câncer de intestino, depois por uma leucemia, e no fim descobri essa doença autoimune que não tem cura, né? E ele sempre diz assim, ele me ensinou isso, acho que na primeira e na segunda consulta, assim, ó, tu tem que desenvolver contigo a teoria do mas. E eu fiquei olhando pra ele assim, né? Imagina tu recebe uma notícia daquela, né? Ele diz assim, ó, eu tenho câncer, mas eu tenho acesso à medicação. Eu tenho uma doença autoimune, mas eu tenho compreensão e acesso a tratamento. Eu posso conviver, sabe? Então, hoje na minha vida eu faço tudo assim. Sim, a minha empresa está passando por uma reformulação, mas eu sei que eu sou carne de pescoço e eu vou levantar e fazer. Isso é fé. Eu acho que já passou da fé. Eu acho que fé é o que eu tenho todos os dias, assim, mas quando eu preciso desse reforço, é a cavalaria. É a cavalaria que vem, sabe? A gente é muito mais forte do que a gente pensa. A gente sabe que vai passar pelas coisas e sabe que tu vai passar com dignidade. É impressionante como a gente não conhece a força que tem. Né? Até tu precisar dela. É impressionante como a gente não conhece a força que tem. E quando tu precisa dela, tu encara. Eu sempre fui uma pessoa muito, mas extremamente ligada aos meus pais. E não teve um dia da minha vida, enquanto eles estiveram vivos, que eu não falei com eles. Eu não fiquei um dia sem falar com eles. E eu perdi os dois, assim, no espaço de 1 ano. Eu achava, antes de acontecer, eu pensava assim, o dia que pai e mãe morrerem, o que vai ser de mim? Eu não vou mais conseguir passar na frente da casa deles. A gente morou a vida inteira na frente da caixa d'água, no Moinhos de Vento. E eu achava que eu ia morrer um pouco junto. E é impressionante como, assim, a gente encontra uma força que a gente não sabia que tinha, né? E não tem um dia da minha vida que eu não me lembre deles, mas eu sobrevivi. Exatamente. E eu tô sendo feliz do meu jeito, também sem eles, né? Mas é impressionante como a gente não conhece a força que tem. Tu não conhece. A gente não sabe o poder do mas, né? Que a gente pode ter. Mas. Nós vamos até ali ver o que os nossos apoiadores têm para nos dizer e já voltamos, não sai daí. É hora de Andê aqui no Feminíssimo. E a Andê tem aquele básico que tanto a gente ama. Ana, é fundamental a gente ter as peças básicas quando a moda anda tão rápido, não é? As tendências, correm. Exatamente. E as térmicas sempre nos salva. Sempre continuam nas térmicas. É básico, né? Sim, elas servem de base para qualquer roupa. E o lançamento dessa semana é o térmico marinho.
não Exatamente. é? Que são as calças, leggings. Calça leg e a blusa também, térmica, que combina com jeans, Com tudo, né? com tudo marrom, Quais são os tamanhos, Ana? do P até o GG. Tá, vamos dar preço? Vamos dar preço. Ó, R$ a blusa 79,90 gente, lembrando que é direto de fábrica, por isso que o preço é esse. e R$ R$ 99,90. 99,90. Se você quer comprar por esse preço maravilhoso, com uma qualidade incrível, é só entrar em contato com a Andê, na torre comercial do Lindóia Shopping. Você pode ir lá direto à tarde, ou então entrar em contato com as meninas pelo Instagram ou WhatsApp, que elas mandam entregar para você. E é para você que ainda não assistiu o nosso quadro do mercado imobiliário no programa Feminíssima, que já está há algum tempo no ar. Eu estou aqui para me apresentar. Sou Silvia Canabarro, corretora e avaliadora de imóveis já há 22 anos no mercado. Então, se você quiser vender ou encontrar o seu imóvel, me ligue que eu vou ter o máximo prazer em poder ajudá-lo. E não esqueça, sempre numa negociação é importante um intermediador de vendas. Qualquer coisa, o meu telefone está aqui embaixo. Estamos de volta falando de felicidade. Eu quero saber o que faz vocês felizes. Sabe o que me faz feliz? Compartilhamento. E assim, isso é muito meu, assim. Aconteceu alguma coisa boa comigo, no outro dia eu levo um bolo para as meninas. Ou eu levo alguma coisinha para, sabe? Entendi. Eu vi alguma coisa bacana na rua. Celebrar, né? Sabe? Mas eu gosto de compartilhar. Tem gente que é muito assim, vou comprar algo para mim. Sim. Não, eu prefiro Dividir. comprar algo para os outros, assim. Bacana Eu gosto isso. de compartilhar isso, assim. Eu gosto dessa coisa Dividir as de coisas. fazer, de incluir as pessoas. Incluir as pessoas nas minhas comemorações me faz muito feliz. Além de ler um José Saramago, né? É, a leitura faz a gente feliz, né? E tu, Lili? A Lili eu já sei. É sentar no cinema com uma pipoca. Bem Fala grande. de pipoca. Eu já sou meio assim. Realmente, ir pro cinema é uma coisa, é um momento pra mim, sabe? Mas a pipoca eu não como, eu odeio o barulho da pipoca. Sério? É a minha parte pote favorita. grande. Não, E eu ainda me tem rio metade com doce, comida. metade salgada e 2 cocas 600. Não, cara, olha só. E eu ainda me incomodo. Eu adorava quando não podia comer no cinema. Eu lembro do Guion. O Guion era um que não dava pra comer. Adorava ir no cinema porque ninguém comia, ninguém fazia barulho. A neurótica do barulho. Tem um ouvido desgraçado. Então, assim, o papel de Coitado, bala, cara, não lá sei o atrás, quê. No Guion eles trocavam o papel. Eles botavam um plástico sem barulho. Cinema é uma coisa que me deixa feliz. Música é uma coisa assim, que eu não sei o que acontece comigo. Eu choro, eu dou risada, eu danço, eu faço tudo. A música me comove de uma maneira que às vezes eu nem sei explicar, entendeu? Que é uma coisa que me Eu, a deixa minha vida feliz. tem playlist também. Eu tenho trilha sonora. Eu não vivo sem música. E A música acordar muda bem, totalmente gente, no comigo. sentido dor e nada, eu já acho que é muito maravilhoso, sabe? E ter meu trabalho, assim, eu acho que são coisas. E a minha família que eu amo. Colecionando pequenas felicidades, né? Daí E a minha contando. família estando bem, sabe assim, eu ligo às vezes pra minha mãe que não mora aqui, mora em Santa Maria, e ela tá na rua, não atendeu, eu digo, tá borboleteando, tá bem. A mãe do Lili é um exemplo. A minha mãe Porque é um tem exemplo. Quantos anos? mesmo. 90? A minha mãe fez 90 anos. No gente, salto. no 90 salto. anos no salto. No Querida. salto. Ela é uma Ela é super vaidosa, você Chiquérrima. tem que ver. É um exemplo de não desistir nunca. Ela levanta sempre com um propósito. Eu acho isso, é invejável, sabe? É, Eu uma olho assim, coisa que invejável. eu acho que é também um dos ingredientes da felicidade é tu ter um propósito, né? Eu acho que isso impulsiona a gente, dá aquele gás. Eu mexo com ela, Pra isso gente no aniversário acordar. dela, eu disse, o que eu vou dizer para essa mulher que estreia todos os dias, ela não acorda, porque ela faz uma estreia todo dia. Mas é verdade. Tu tem um exemplo Eu tenho um muito bom, exemplo né? muito bom e que eu não posso, Não pode ser menos. né? Eu tenho que ficar ali, igualzinha. E tu, Pedro? Podemos ser menos. Eu acho que em atitude, assim, numa ação é dirigir. Eu amo dirigir.
amo dirigir, nem que Eu seja também pra pegar. Eu odeio. Eu amo. Eu dirijo super bem, mas eu odeio dirigir. Nem que seja pegar o carro. Por exemplo, quando eu tenho que ir pra fábrica, ou pra Montenegro, ou Estância Velha, ou vou a Novo Hamburgo, faço alguma coisa, é minha alegria. Eu também ligo uma música num volume mais alto, E vai. fico dançando ali no carro, sabe, curtindo, adoro dirigir. Tu te Adoro. concentra naquilo e esquece o Me resto. concentro e dirijo muito bem também. E é uma coisa que eu gosto. Por exemplo, eu gosto muito quando o Iago e eu, a gente decide, às vezes, ir a Curitiba, alguma coisa do gênero, dirigindo, pensa, sabe que eu a gosto de fazer alegria. viagem de carro. Eu adoro. Eu também. Eu adoro. Eu já fiz muita viagem longa de carro. Longa, assim, É bom, ó, né? de ir daqui É até Búzios de carro. Coisa boa. De viajar toda a Argentina de carro, assim, mas sair sem compromisso. Ah, isso é Compromisso de maravilhoso. dia, compromisso de Eu acho que isso é uma porque tu vai outra parando coisa. e vai... Eu acho que assim, ó, que a liberdade geográfica e a liberdade de horários mesmo do dia é uma coisa que me traz muita felicidade. Como eu estava comentando a história do acordar um pouco mais tarde, eu gosto muito quando eu não tenho compromisso naquele dia e que eu posso acordar e se me der na telha de ir ao cinema eu vou, se eu quiser ir dar uma volta de carro eu vou, se eu quiser correr eu vou. Sabe, essa liberdade, assim, essa autonomia é uma coisa que meu Deus, pra mim, traz felicidade, não tem preço. Só que também estar em casa, curtir minha família, é uma coisa que também me deixa muito bem. O que me incomoda importante é a o gente compromisso. reconhecer isso, né, Pedro? Porque muitas vezes a gente tem momentos tão felizes, não é? Em paz, em casa, até às vezes com a gente mesmo, né? Deitou, vai assistir uma série. E a gente reconhecer que isso também é um momento de felicidade, que está nos preenchendo. Eu acho que tu reconhecer, tu deixa aquilo mais palpável. Sim. Tu deixa a felicidade mais palpável, né? É. Tu vê, são coisas bobas. Eu adoro bater papo na cama. A felicidade está nas coisas Sabe? bobas. Deitar e bater papo. Então, assim, que é a coisa mais... A minha sobrinha tá me visitando, que eu amo, de paixão. Não vou falar senão eu choro. Eu não acredito! Eu adoro estar com ela deitada conversando, sabe? É muito bom. E são momentos que tu não vai dizer assim, não tem nada demais, entendeu? Mas Claro que tem. Mas é aquela ligação, aquela Hoje uma coisa que te emociona, isso é que tem de claro mais. que tem. Isso aqui é o Pra mim é muito bom, sabe? Tá com ela, tá com a minha irmã, deitar, conversar. Uma coisa besta, mas é uma coisa... Não é uma coisa besta. Mas É isso que eu digo. Eu acho que a gente tem que reconhecer que não é uma coisa besta, né? Claro E que que não. a felicidade ela tá nas pertence, né? pequenas coisas. É. Aí eu vou Tem dizer gente pra que o você. tempo para. Eu acho que todas as pessoas que isso tu é tá junto, verdade. que o tempo para, que a Terra para de girar, tu nem se dá conta que tu tá só existindo ali naquele momento. E isso não tem preço. Isso Não, é e muito tem bom. preço, E a gente aquelas tem que pessoas estar que junto te fazem nesse rir, É. que te verdade. arrancam gargalhadas. Não tem coisa melhor Sabe do que o isso. compromisso é uma coisa que me deixa triste. Os compromissos. Eu não gosto, eu cumpro as minhas metas, os meus compromissos, eu tenho um acordo contigo, eu vou honrar e deu paciência, mas eu não gosto. Tá certo que faz parte da vida e tudo mais, e tal, Todo ok. aquele trelelé. Ok, eu cumpro, não sei o quê. Mas eu não gosto. Eu adoro quando eu tenho algum dia assim também que posso estar de papo com alguém que eu ame e sentar junto àquela pessoa, assim, eu adoro conversar com o Iago, eu tenho uma amiga minha também que eu amo, assim, que quando a gente O senta, tempo não passa. a terra para de girar. Porque eu não sei se é porque ela só fala bobagem, se é porque a gente tá altas gargalhadas, então quando a gente senta e a terra Isso é sintonia, né? para de girar naquele momento, é uma sensação tão boa que é o oposto de quando às vezes, por exemplo, eu estou trabalhando e tem alguém indesejado que eu estou atendendo, fazendo alguma coisa, e eu não vejo a hora de chegar perto do horário. Que nem tu comentou uma vez que às vezes quando tem uma cliente ocupando muito, Já me tu liga. já pega, já te liga, tu já te manda. Eu levanto, eu também invento umas histórias, meu Deus, me esqueci que eu tinha um compromisso inadiável, eu preciso ir, fica à vontade. Aí, ó, Não, porque você não suga a energia da gente. É horrível. são os dois opostos, né? Aham. Quando o tempo para e quando o tempo não passa. Porque o tempo não passar, ele também para, né? Mas ele para de uma maneira ruim, de tudo. Mas eu acho que se as pessoas começarem a se focar
naquelas pequenas coisas. Até o fato de tu, de manhã cedo, tu acordar para ir no banheiro e daí tu deitar de novo, dizer, vou dormir mais um pouquinho. Não é bom? É maior do que esse. Não tem prazer maior do que esse. Eu acho que tu te doutrina a ficar mais feliz. São Vai exercícios. doutrinando. São Acho que a gente tem que exercícios que tu vai treinar. fazendo. A gente tem que ter um treino, assim, que nem a gente tem treino em academia, treino no Pilates, em lugares, assim, né? Acho que a gente tem que ter os treinos da felicidade. Eu assim. digo sempre pra Júlia, sabe, a minha filha, que tem 30 anos, eu digo pra ela, não espera acontecer as coisas, não faz como eu, não espera acontecer pra tu ver muita coisa sob outra ótica, não é? Uma ótica mais feliz. Elas têm que Mas nos aproveitar mais. Aproveita a experiência que a Não gente tem tem, que nos né? aproveitar. O que a gente já passou e a gente sabe aonde é que chega, né? E eu acho que a pessoa que está feliz, a pessoa que valoriza isso, que celebra isso, ela fica mais imune também a muitas coisas, não é? E ela consegue atrair pessoas da mesma vibe, Mesma vibe. né? Ela atrai pessoas da mesma vibe, não adianta. Eu também acho. Os semelhantes acabam... E outra coisa, né, encontrando. gente? Não usem as coisas. Usem, mas é Usa tua óbvio. melhor roupa, usa tua melhor taça, usa tua melhor Eu uso. Isso eu sempre usei. Isso eu sempre usei. Eu nunca fui de guardanapo. Nem eu. Eu uso tudo. Eu também. Tudo. É sempre o vai do faqueiro, o mesmo melhor estado de faqueiro, espírito. a melhor estácio. Daquela visita que vai vir daqui um ano. Que não vai vir. Eu não recebo gente em casa, não gosto de receber ninguém em casa. Gente, se eu não usar, vou usar com quem? Não, A visita que não vai, que eu nunca vou convidar. Que no final tudo termina na mesma coisa, não é? Que é no amor próprio. Porque a pessoa que tem amor próprio, ela vai querer sempre o melhor pra si, ela vai preparar a melhor comida pra ela, né? Ela vai curtir aquele momento, Vai ela botar vai o sapato servir a melhor. novo. Ela vai botar o sapato de pitão do Pedro. Esconde o sapato novo do Pedro. Ela vai achar que ela merece uma bolsinha nova por semana. Comprem meus sapatos e minhas bolsas. Comprem que vocês não vão se arrepender, porque é um pedacinho da Da felicidade. felicidade. Tenho certeza que vocês vão ficar bem felizes. Não é? Mas eu acho que o recado que a gente pode deixar aqui, não é? São 4 experiências bem diferentes de vida, mas a conclusão acaba sendo a mesma, né? A gente não tem que esperar para ser feliz. A gente tem que fazer o dia ser feliz. É verdade. Tem que Né? fazer acontecer. Coisas que nos deem prazer. Então, é tu te centrar e tu pensar o que te dá prazer. É ligar uma música? É tu deixar o sol entrar? É tu dar uma caminhada? É tu te arrumar? É tu tomar um banho demorado? Faz aquilo que te dá prazer dentro do possível. Não é aquelas pessoas que têm um trabalho regular, que precisam bater ponto, que não tem tempo. Toma o teu banho demorado na volta. Isso. Usa aquele momento para ti. Mas tem um jeito de fazer com que a rotina de vocês faça sentido. Funcione. Não Não parem é? só para trabalhar. Claro que não, porque a vida não é só isso, né? Exatamente. Mas se tu for pegar assim, ó, mesmo no teu trabalho convencional, se tu for tirar aquele teu momento do lanche, que todo mundo tem que ter, e tu for comer uma coisa que tu gosta mesmo, Com prazer. né? Te dá aquele presente, isso eu acho que é 50% do caminho andado pra gente ter uma vida muito mais feliz e com muito mais saúde. Né? É verdade. E Porque o viver um estresse luxo, né? acaba com a Um gente. luxo, a gente né? tá vivo, então tem Com que celebrar certeza. mesmo. Né? Tem que celebrar e não tem que esquecer. Eu me digo isso todos os dias. Que aquele sentimento que eu tive quando eu saí da vida preto e branco para a vida colorida, eu quero sentir ele todos os dias. Eu não posso esquecer dele. Né? Porque a gente, quando sabe o que é o escuro, o claro tem um sabor totalmente diferente. Daí tu sente prazer até numa boa Coca-Cola gelada que Coisa tu toma. Um cafezinho. Num doce que tu Esses dias eu come, tomei te um. dá esses pequenos Nossa. prazeres que fazem Esses dias toda a eu tomei diferença. um Guaraná tão gelado, que aquilo desceu tão redondo. E eu ainda falei pra ela, eu disse, meu Deus, eu tô tão feliz, porque fazia muito tempo que eu não tomava um Guaraná tão gelado. É bom. Que alegria, fiquei tão fascinada. Não, e tu sabe, pra gente finalizar aqui, eu fiz no meu programa, quando eu comecei, a gente tinha a hora do cafezinho. Com o Café Vogue, a Neiva Michalski, maravilhosa, uma querida. E tu lembra? E quando eu chegava no Café Vogue, era no final do dia da minha gravação. Então eu estava gravando desde de manhã, tinha almoçado, batido, corrido, e chegava lá no final do dia, varada de fome.
Então a hora do cafezinho era a gente conversando e comendo alguma coisa. Aquelas delícias. E eu comia aquilo com tanta vontade, mas é porque realmente eu tava louca de fome. Isso é maravilhoso, E eu né? sou um bom garfo, né? Eu sou um bom garfo. Eu como com prazer mesmo. É uma das coisas que me dá prazer. Que o que ela vendia na semana era o que eu comia. E as pessoas diziam assim... Mas ela comia com Não, prazer. e aquilo tinha um Sabor. simbolismo, porque as pessoas pensavam assim, ela tá tão feliz comendo, tão satisfeita, Deve se ser eu comer muito eu bom. também vou me sentir assim, né? Então a gente não pode esquecer, gente, que assim como quando tu tá perto de uma pessoa que só reclama, isso é contagiante, a felicidade também é contagiante. Então vamos ser luz da vida dos outros, né? Não vamos ser aquela pessoa reclamona, que se Chata. queixa de tudo. Chata, né? Porque tem tanta coisa pra gente aproveitar, mesmo no meio das coisas ruins, tu sempre consegue tirar uma coisa boa, E né? eu acho que assim, ó, que se tu tá num dia que tu não tá bom, sabe? Não abre a boca. Não vai encher o saco dos outros. Ninguém Eu fico na é minha. pinico de ninguém. Ninguém, É ninguém, né? Acho Hoje que em é só dia calar um a gente procura relações que vão nos deixar bem, Acrescentar, eu nos acho. acrescentar. E não só nos sugar. Isso não significa que a gente não tem que estender a mão para o amiguinho quando ele não tá bem, né? Porque eu acho que tudo faz parte. E a gente também tem que ser empático com as pessoas, não é? Mas procurar levantar aquela pessoa e não colocá-la mais para baixo. Verdade. Né, gente? É isso aí? Semana que vem temos mais? Temos, não é? Então a gente espera você semana que vem com mais um Feminíssima Talks. Até lá!